Salve, salve Racers! Tudo bem com vocês? Sim, o canal está de volta agora, o Racer 23 aí com uma cara totalmente nova. E hoje estou trazendo aqui um pouco para vocês, um pouco aí sobre a customização de miniaturas. Nesse vídeo nós abordaremos um pouco sobre a abertura dela, basicamente. A abertura, como que eu estou fazendo atualmente agora a abertura das minis em si e também das trocas de roda. Vou explicar um pouquinho sobre as duas formas basicamente que se tem para fazer a troca de roda e a forma que eu faço aqui. Beleza? Então estou trazendo aqui mais um vídeo aqui, muito bom aqui para vocês sobre miniaturas, e se vocês quiserem aí eu posso tirar várias dúvidas aí com vocês, beleza? Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora então pro vídeo. Então solta a vinheta e... quer dizer, não temos vinheta ainda, mas vamos lá então e partiu, vamos entender um pouquinho, beleza? Então vamos lá, simbora! Então é o seguinte, pessoal, hoje nós iremos trazer um pouco e falar de alguns erros também que você não deve cometer na hora que você for fazer a sua própria custom, beleza? Alguns erros aí que você não pode cometer de jeito nenhum, beleza? Então já vamos começando então pela ferramenta inicial, lembrando que uma vez eu já fiz um tutorial aqui no canal de como que vocês fazem para abrir a sua miniatura, o seu Hot Wheels, sem uma parafusadeira barra furadeira. Você pode fazer isso através de um ferro de solda, beleza? Porém, aquele método lá, apesar de ser bem eficiente, até um pouco barato no quesito orçamento, já que você vai gastar muito menos comprando um ferro de solda em relação a uma parafusadeira, não é um método assim tão recomendável, já que leva muito mais tempo para você abrir a miniatura e você pode acabar danificando muito, mas muito a mini, ou seja, você precisa ficar horas ali, minutos ali com o ferro de solda quente na tua mão, sem falar do risco que tem basicamente de queimar a sua mão, ou seja, é óbvio que eu abordei isso lá no vídeo, mas você tem que tomar bastante cuidado. Porém, hoje em dia eu indico você comprar uma parafusadeira se você quiser uma customização mais profissional. Um exemplo disso é essa parafusadeira aqui que eu estou usando aqui, ó, deixa eu pôr aqui, ó. Essa aqui é uma da Electrozoom, uma parafusadeira aí que eu paguei uns R$150 no Mercado Livre e ela é bem boa e cumpre muito bem as expectativas. E outra coisa que você precisa também é uma broca também. Porém tem que ser uma broca de aço, na verdade. Uma broca assim que realmente come bem o rebite da miniatura. Broca de latão vocês terão muito mais dificuldade. Ou seja, eu recomendo com a broca de aço. Então, nós pegamos aqui uma mini aqui para demonstração, que é esse Audi R8 aqui, que eu comprei recentemente no All Collections por quinzão, ou seja, esse Audi aqui é uma miniatura já usada que eu pretendo montar uma custom nela, bem que vocês bem me entendem provavelmente qual custom que eu vou montar. Então, ó, eu vou fazer assim, ó, eu vou pôr a parafusadeira assim, aqui no rebite, e vou segurar ela assim. Lembrando que você tem que tomar muito cuidado. E agora eu vou dar leves, eu vou apertar o gatilho de forma bem leve. E vou aumentando a velocidade de forma gradativa.
Se travar, às vezes pode ser que a miniatura abriu ou às vezes você tem que recomeçar o processo. Porém, tome cuidado, já não aperte já de cara, senão a broca pode travar. E tome cuidado para a broca não quebrar. E também eu gostaria de fazer um pequeno adendo aí, que miniaturas mais antigas são até mais fáceis de você abrir. Eu não sei o que está acontecendo atualmente com as miniaturas mais novas da Hot Wheels, mas cara, eu tô percebendo que ó, pronto, já abri. Não precisei de muita força, mas cara, eu tô percebendo que as miniaturas mais novas da Hot Wheels, elas estão vindo muito, com bastante meio difícil de abrir. Elas estão vindo com um rebite que leva até um pouco mais de tempo para ser aberto. Ou seja, cara, por exemplo, já vou mostrar o porquê disso. Há indícios aí que a Mattel esteja meio que dificultando as customizações. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Essa aqui é a parte de baixo da miniatura, ou seja, ó, a parte onde as rodas saem por aqui. E aqui é a base de baixo do chassi dela. Daí aqui nós temos, ó, a parte do interior do carro, ou seja, o interior aqui. Aqui está a carroceria e aqui o vidro, ou seja, essas aqui são as partes de uma Mini da Hot Wheels aberta. Então tá aqui. Uma coisa bem importante na hora de vocês forem fazer suas customs é vocês tomarem muito, mas muito cuidado na hora de vocês removerem as rodas. Por exemplo, se você vai pôr rodas novas, você pode simplesmente tirar aqui o eixo, mas tenta tirar de uma forma mais leve para não entortar os eixos das rodas originais, a menos que você não queira mais as rodas originais. Porém, uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado, mas muito cuidado, é na hora de você colocar as rodas, porque as rodas custom que você compra aí na internet, às vezes elas têm o eixo um pouquinho mais grosso do que o eixo original, que leva você às vezes a ter que ajustar com uma faca também. Ah, e outro detalhe, esse aqui é um chassi metálico, ó, de Hot Wheels. É bem diferente dos chassis de hoje em dia, basicamente. Eu já vou falar um pouco sobre essa característica também. Eu percebo que nessas miniaturas mais antigas é até mais fácil de você fazer uma custom, porque elas não têm elas não são tão protegidas assim. E outra coisa, ó, por exemplo, peguei um esqueleto aqui de um projeto que eu tô fazendo aqui, ó. Aqui é um projetinho, ó. A carroceria dela não tá aqui, porque tá na pintura. Ou seja, eu coloquei, ó, aqui, ó, essa aqui já tá com as rodas custom, ó. Ali, ó, o pneu de borracha já está com os novos sapatos. E aqui eu coloquei, ó, para fixar bem, essas fitas aqui. Essas fitas aqui, que essa aqui é aquelas fitas dupla face para fixar coisa na parede. Eu recomendo até porque esses dias, por exemplo, essa Porsche aqui é um grande exemplo disso. Essa Porsche aqui eu acabei usando para colar ali na parte do meio uma Tech Bond, que
essa cola aqui. Isso numa outra roda que eu tinha colocado nela. Só que o que aconteceu? Essa roda, ela simplesmente saiu para os lados. Ou seja, ela simplesmente saiu para os lados. Dá para fazer com super cola? Dá, só que tome muito cuidado. Por quê? Uma cola que eu indico muito para vocês colarem o meio das rodas ali das suas minis é essa aqui, ó, a Super Bonder Mega. Essa aqui eu recomendo muito. Por quê que eu recomendo mais ela do que a Tech Bond? Por causa disso aqui, ó. Esse bico aqui é o mais fino de todos, ou seja, ele é muito melhor, muito melhor para aplicar, porque a Tech Bond, se você for pegar o bico dela já é muito grande, ó, que faz espalhar muito a cola na superfície da miniatura. E aí o que acontece? Daí com isso vai as colas, ela se espalha, não estou mostrando aqui, ela se espalha e vai pro eixo aqui das rodas. Daí com isso elas param de rodar, ou seja, elas se colam e param de rodar. Foi o que aconteceu nesse Porsche aqui, que eu tive que comprar rodas novas para ele, justamente por causa dessa coisa aí que eu fiz com a Tech Bond, beleza? E daí com isso eu troquei as rodas agora atualmente dele e coloquei essa rodinha azul aqui e agora ele roda normal, ou seja, ele roda normal. Ou seja, daí com isso, e usei justamente para poder fixar, eu usei essa fita aqui, as fitas 3M. E lembrando que para fixar, ou seja, eu tive que fazer tudo isso aqui para poder abrir, porque eu já tinha colado com a Tech Bond, ou seja, não foi fácil reabrir esse miniatura de novo. Daí com isso eu decidi usar novamente a Tech Bond depois, só que colando ela aqui, ó, no para-choque, ou seja, a miniatura só tá lacrada, não tá caindo a base dela, porque eu usei ela ali, eu colei ali com a Tech Bond no para-choque, beleza? Mas então vai aí uma dica que eu recomendo bastante, ou seja, se você for usar super cola, tome muito cuidado e use a Super Bonder Mega, que é realmente a que tem a melhor aplicação de todas. E uma outra coisa que você tem que tomar muito cuidado agora envolvendo essa Porsche aqui novamente é que é o seguinte, eu vejo que a Hot Wheels atualmente, a Mattel em si, está dificultando a vida dos customizadores. Isso infelizmente é uma coisa que está acontecendo, porque cara, pense comigo, antes, primeiro que para abrir uma miniatura dessa aqui, os rebites estão muito mais fortes, ou seja, eu com uma parafusadeira dessa aqui, por exemplo, vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó, aqui não vai pegar. Parafusadeira dessa e a broca certa, fica difícil de fazer soltar, porque eu acho que eles estão usando os rebites muito mais grosso do que os rebites das miniaturas mais antigas, ou seja, e é um exemplo que aconteceu basicamente com a minha Ferrari F40 aqui, ó, ou seja, eu troquei as rodas dela recentemente, faz poucos dias inclusive, com rodas novas, inclusive. E cara, abrir isso aqui foi meio que um parto, porque olha só como que é por baixo dela. E sim, eu tive que fazer algumas modificações ali. Vou explicar agora o porquê. Seguinte, não são todas as rodas que vai caber, não são todas as miniaturas que vai caber nas rodas customs. Um exemplo disso foi essa Porsche aqui e a Ferrari em si. Eu tive que simplesmente abrir. Eu
tive que simplesmente meio que usar a furadeira e a broca como se fosse meio que um torno para poder diminuir um pouco o tamanho dessa base aqui, dessa área aqui do chassi, para poder passar a roda, ou seja, porque não estava dando, sério mesmo, não estava dando para fixar ali, ou seja, isso realmente tomou um pouco do meu tempo aqui e cara, eu sei que eu não gosto basicamente de ficar muito a miniatura, principalmente a base dela, não é o meu jogo, mas cara, ultimamente eu percebo aí que a Hot Wheels está dificultando bastante aí a Mattel, né, está dificultando bastante aí o mercado aí de customização aí, porque antes você pegava uma miniatura mais antiga, você conseguia abrir em poucos segundos, agora parece que eles estão usando uns rebite muito mais resistente, muito mais duros de se romper. Ou seja, mesmo usando uma furadeira, mesmo usando uma parafusadeira com a broca certa. E detalhe, uma parafusadeira 100% carregada, com a bateria cheia ainda. Mas por aí, então, eu vejo que basicamente eu pretendo fazer mais alguns projetos. Aguarde que esse Audi R8 aqui vai ter um projetinho dele muito bacana que eu pretendo anunciar aqui no canal, beleza? Ainda é um segredinho ainda, mas eu pretendo fazer um projetinho bem insano aí com ele. Então, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e tamo junto, é nóis. Então, vou ficando por aqui. Então, Racers, fui e até a próxima. Tchau, tchau, falou!